com isso, para eu já ter uma ideia aqui, quem é que já está atento aí à aula. Gente, nós vamos precisar que vocês anotem, tá? Então, vocês precisam estar aí com... Vocês precisam estar com caderno, caneta, precisa ter tudo isso em mãos, porque a nossa aula aqui, como vocês não vão estar com o computador para mexer, vocês precisam anotar as informações aqui para que vocês possam praticar quando você tiver um computador, tá bom? Ok, valeu. Então, obrigadinho aí por vocês mandarem seus nomes. Pessoal, outro detalhe, tá? Normalmente a gente encerra aqui uma aula presencial das 8 às 10 da manhã e dificilmente a gente consegue entrar às 10 da manhã para aula online. Então, fiquem na expectativa que mais ou menos por volta das 10h15 a 10h20, tá? Hoje atrasou mais do que devia, mas umas 10h20 mais ou menos a gente começa a nossa aula online, tá? Toda quinta-feira, tá bom? Então, fiquem espertos aí com relação ao horário. Bom, eu já vou entrar aqui com tela de compartilhamento já para a gente dar início. Então, todo mundo aqui já mandou o nome. Ótimo, muito bom. Então, vamos nessa. Vamos para a tela de compartilhamento aqui com vocês. Deixa eu ativar aqui o chat, ativar aqui recurso de gravação, também desabilitar umas coisinhas aqui. Ok, pessoal, então é isso aí. Então, nós temos aqui na sala Irenildo, Caio, Matheus, Kaique, Rian, Maitê, Pedro Henrique. Ok, então, isso aí. Peço que vocês permaneçam sempre aí conectados e atentos, porque sempre vai ter chamadinha, tá? Então, sempre vai ter uma chamadinha de vez em quando com vocês, tá? Então, precisa responder as chamadas, porque caso você não responda, você pode levar falta. Então, cuidado aí com a chamada. Bom, aqui é o seguinte, como eu disse, o módulo é criação de sites, vou pedir para que vocês anotem algumas coisinhas, tá? Que vai ser fundamentais aqui para esse início, e vai ter atividades também para vocês fazerem, tá? Obviamente as atividades, elas são mais relacionadas a questionários, perguntas e tal, e aí vocês também vão precisar responder isso durante a minha aula, tá? Então, deixa eu só colocar aqui o nosso tema da aula de hoje. Então, nós vamos fazer aqui uma introdução e vamos criar a nossa primeira página. A gente vai ver os primeiros códigos em HTML e CSS. E também eu vou falar um pouquinho sobre o Notepad++, o Notepad++, que é o programa que a gente usa para fazer páginas da web, tá bom? Qual que é a ideia de criação de sites? Criação de sites é um módulo onde os alunos aprendem a dar seus primeiros passos aí na criação de sites para a internet. Hoje, vocês sabem que muitas empresas, praticamente quase todas as empresas, utilizam site na internet. E se hoje todas as empresas querem ter um site na internet, precisa de profissionais, precisa de pessoas que criem esses sites. E vocês podem ser essas pessoas, caso vocês queiram trabalhar, se ingressar na carreira de criação de sites. Mesmo que vocês não queiram trabalhar nessa área, nesse ramo, vocês podem obter conhecimentos para, por exemplo, se você for fazer um concurso público, se você for se ingressar em fazer algum tipo de prova de conhecimentos gerais, no mínimo conhecer um pouquinho sobre HTML e CSS, para que serve esses recursos. Então, tem muita coisa aqui que é envolvida, não só para quem vai seguir a carreira de web, tá? Então, muitas das coisas aqui são envolvidas para obter conhecimentos gerais. O módulo de criação de sites, tá, gente? Ele é um módulo que não é para tornar você um profissional na área de criação de sites, mas é onde ensina você a dar seus primeiros passos, tá? A proposta desse módulo é que quando chegue no final, você consiga criar uma página da web, não exatamente no estilo bem mais profissional possível, mas que você consiga pelo menos criar uma página para você poder publicar na internet, tá bom? Então, a ideia é essa. Tudo bem, Rafael, sem problema nenhum. Vamos, então, falar um pouquinho aqui do Notepad++. Quem tem computador em casa, sugiro que baixe este programa, tá? Que é o Notepad++. Esse programa aqui,
A tradução de Notepad seria bloco de notas, tá? Ele é semelhante mesmo ao bloco de notas, só que com muito mais recursos aprimorados. Por isso que ele chama mais, né? Você pode conseguir ele gratuitamente na internet, entrando no site oficial. Você colocar assim, ó, baixar Notepad mais. E então, através dos links aqui do Google, você vai conseguir achar um link válido para você poder baixar o programa, tá? Esse programa é gratuito, então você não precisa se preocupar se precisa comprar ou não, é de graça. E outra coisa também, tá, gente? Esse programa é leve, então funciona, instala em qualquer computador. Então, é um programa essencial aí para você poder fazer seus códigos para criar um site. Bom, o site oficial é que você não deve esquecer, porque tem vários links que você vai encontrar no Google. Aí vai ter link que, por exemplo, são links de sites de terceiros. O que são sites de terceiros? É o site que não é oficial, geralmente é um site que frisa muito aquela parte de anúncios, propagandas, e em troca disso você baixa os programas disponíveis que estão nesses sites. Não recomendo, tá? Afinal, esses sites, além de não ser o site oficial, geralmente eles oferecem muitos anúncios e propagandas. E, às vezes, você pode acabar instalando algum programa a mais ou acessar um link malicioso aí no seu computador. Então, não recomendo mesmo. Recomendo que você baixe do site oficial, do site do desenvolvedor, que neste caso é este link aqui, ó. Então, o site seria notepadplus.org, ok? Então, não esqueça aí de qual que é o site oficial. Está aqui na barra de endereço, notepadplus.org. Recomendo baixar somente daqui. Entrando na página oficial do site, aqui você pode... Só um pouquinho. Aqui você pode procurar qual que é a versão mais atualizada e recente do programa, tá? Vai ficar fácil de você saber, porque se você olhar aqui a numeração, você vai saber qual que é a versão mais recente. Aqui você pode ver que a Notepad mais 7.9, ponto 1 seria a que está no topo, aqui em cima, seria a versão mais recente, por ter um número mais alto. E aí você vem aqui e clica no link. Aí na próxima página, tem os links aqui disponíveis para que você possa fazer o download. Muita atenção aqui nos links, tá? Tem muita gente que se confunde nessa parte. O seu computador, ele pode ser um Windows instalado na versão 32 ou 64 bits. E nessa questão, muita gente se confunde. Tenta instalar o programa de acordo com a versão do sistema instalado no seu PC, tá? E como que eu sei disso? Bom, se você tiver... Depende do sistema, se for Windows 10, se for Windows 7, qualquer outro sistema, você precisa acessar as configurações do seu computador para você saber qual que é a versão, se é 32 ou 64. Ok? Então, ó, só resumindo o que estou falando aqui, para instalar um Notepad, você precisa saber se seu Windows é 32 ou 64 bits. Tá? Você já sabe qual que é o seu? Se você não sabe, eu vou mostrar para você como que você identifica se seu Windows é 32 ou 64. Bom, aqui na janela do explorador de arquivos, eu vou clicar nela, vai abrir essa janela aqui. Quando abrir essa janela, eu vou com o botão direito na opção Este computador e depois, em seguida, vou na opção Propriedades. Clicando em Propriedades, vou expandir aqui a janela. E olha só, gente, aqui embaixo, ó, ele revela para mim que meu tipo de sistema, ele é 64 bits, tá? Então, eu estou usando um sistema de 64 bits. Então, quando você for instalar, baixar o programa, também baixe o programa nessa versão, 64 bits. Isso é muito interessante você já saber logo de cara, porque vai existir vários outros programas que você pode instalar no seu PC, e aí pode dar incompatibilidade. Tem que saber qual que é a operação de bits que trabalha o seu computador. Não importa se é o 10, não importa se é o 7, você tem que olhar qual que é a versão, se é 32 ou 64. Bom, agora que já mostrei para vocês qual que é a versão do sistema, agora vamos lá no site. Aqui no site eu tenho download 32 bits.
essa aqui seria a melhor versão para mim, para o meu PC? Bom, se você prestou atenção aí, você sabe que não, né? Porque a minha versão é 64, aqui é 32. Então, eu vou dar uma descidinha aqui. E olha só, gente, encontrei links aqui para download 64 bits. Então, aí eu tenho esses links aqui disponíveis. Quando você for baixar, escolhe a versão installer, tá? É o installer mais recomendado. A Portable aqui também funciona, tá? Mas ela é, digamos, o Portable ele não instala no computador, ele apenas executa a partir de uma pasta. O installer, ele faz a instalação no seu computador mesmo. E aí você consegue aproveitar todos os recursos do programa. E aí você vai vir aqui, ó, clica em Installer, espera alguns instantes, que ele já vai fazer o download para você. Olha aí, ó, já abriu o meu gerenciador de download. Eu vou salvar aqui no desktop. Então, vou iniciar aqui o download. Aqui o download é bem rápido, tá? Então, provavelmente ele já baixou. Então, deixa eu minimizar aqui. Ah, é isso mesmo. Ó, olha só ele aqui, ó. Arrastar aqui para vocês verem melhor. Então, esse aqui é o programinha, o instalador. Agora, para fazer a instalação, é bem fácil. 2 cliques nessa janela, pergunta qualquer linguagem, vou dar um OK confirmando. Aqui, bem-vindo ao instalador do Notepad. Então, próximo. Aqui é a parte do contrato, né? Que maravilhosamente ninguém lê. Mas, ó, bom, mesmo que você leia, lendo ou não lendo, não vai fazer diferença. Você tem que concordar do mesmo jeito, senão não instala. Então, você clica em concordo. Aqui é o local da instalação, tá? Pode clicar em próximo. E aqui você não precisa mexer em nada. As opções que estão marcadas aqui são padrão do programa, tá? Para que você possa usar mais tarde. Então, clique em próximo e depois instalar. Espero um pouquinho, né? Aguarda a instalação. Como eu disse, é um programa leve, então não demora muito para instalar. E se ele tiver marcado essa opção aqui no final, executar o Notepad, quando eu clicar em concluir, o programa ele já vai abrir, tá? Então, vou clicar aqui em concluir. Ótimo, então o programa aqui já abriu, tá? E, bom, aí ele abre com essa notificação aqui, esse monte de informação, mas aí você pode fechar, não tem problema nenhum. E pronto, você está com a página em branco. É aqui que a gente começa a criação do site. Então, todos os códigos, todo HTML, CSS, a gente põe tudo aqui para gerar páginas, tá bom? Bom, pessoal, então aqui é o ponto de início, mas você precisa ter um Notepad instalado no seu computador. E talvez você se pergunte, eu preciso do Notepad exatamente? Não tem um outro programa que eu possa criar páginas de internet? Não tem um outro programinha aí que dá para fazer site? Tem, né, pessoal? Tem. Só que não sei se seria interessante para você, tá? Por exemplo, eu tenho sugestões aqui, ó. Programas que você pode usar para criação de site. Além do Notepad, que eu acabei de citar, seria o Notepad++, você poderia fazer no bloco de notas do seu computador. Você fala, tem um bloco de notas, então eu também no trabalho, né, porque o bloco de notas já está instalado no PC. O problema, tá, gente? No bloco de notas, no começo, você vai achar mil maravilhas, né? Você vai usar poucos códigos e vai funcionar, até aí tranquilo. O problema é quando aumentar os códigos, quando ficar uma coisa gigante. Você vai ficar todo perdidão lá no bloco de notas, porque eles não mudam de cor, né? Os textos, eles não mudam de cor, então fica difícil marcar quem é quem ali quando você está digitando. E também ele não é feito para isso, tá? Bloco de notas não é feito exatamente para criação de site. Tem muita funcionalidade, tem muito recurso que não existe no bloco de notas. Dá para fazer? Dá, só que dá muito trabalho. Um outro programa também que você poderia estar utilizando é um programa da Adobe, que se chama Dreamweaver. Ele é um programa profissional utilizado pelos web designers na criação de site. É um dos melhores programas. Bom, tem alguns fatores que eu não recomendo esse programa para você que é iniciante. Bom, para começar, ele é um programa pago. Então, só isso já desanima um pouquinho, tá? Então, você tem que comprar o programa, daí você tem que
Bom, você poderia instalar talvez uma versão pirata, né? Mas, né, vamos considerar um outro ponto negativo dele também. Ele não é para iniciantes. Então, pessoas que estão mais experientes na área de web, sim, eles poderiam utilizar o Dreamweaver, porque o Dreamweaver é um programa que acaba sendo mais complicado para quem está começando agora, tá? Para quem vai só conhecer o básico do HTML, CSS, talvez não seja necessário você utilizar um programa tão avançado quanto o Dreamweaver, tá? Então, esse aqui é recomendado para profissionais na área de web ou para alunos, estudantes de web designer, tá? Então, seria interessante o Dreamweaver. Bloco de notas é um programa muito simples, falta recursos. Vocês iam sentir muita falta aí de um programa melhor. E nessa listinha aqui, recomendo então o Notepad. Ele seria o melhor programa para que você pudesse então manusear aí fazer os códigos, né, de criação de site. Bom, pessoal, tem também outro detalhe, tá? Quero comentar com vocês. Existe também alguns aplicativos para celular, tá? Para você utilizar aí para a criação de site. Eu tenho um instalado no meu celular que você pode utilizar aí no seu. Principalmente você que não tem computador, você não tem aí não tem como você treinar HTML no computador, recomendo você baixar no seu celular um programa chamado Treb Edit, tá? Ele é um excelente aplicativo, é gratuito, leve também, funciona em qualquer celular. Então você baixa e instala ele, e através dele dá para você fazer até o conteúdo da aula, né? Tudo que eu fizer aqui dá para você fazer nesse aplicativo também, ok? Ele é muito fácil de mexer. Então, as boas pulsadinhas ali, você já domina ele. E ali você digita. Aliás, ele já até vem com o código pronto, né? Então, às vezes, você só precisa modificar. Então, Treb Edit aí para quem não tem computador em casa e vai fazer treino, tá bom? Recomendo que vocês anotem o máximo que vocês puderem. Essas aulas não têm PDF, tá? Então, se você não prestou atenção, se você não viu, se você não focou, além de você não conseguir fazer os exercícios, muito que é provável você vai se dar muito mal na prova. Então, é necessário você estar atento aí a todo instante, tá bom? Ok? Agora é o seguinte, pessoal. A minha recomendação é que vocês venham para as aulas presenciais, tá? Ou seja, se vocês realmente tiverem como vir, que venham, porque nada melhor do que na prática, nada melhor do que o professor explicando e o aluno automaticamente estar ali fazendo e tendo acompanhamento do professor. Aula online é um tipo de aula para pessoas preparadas para aula online, e muitos de vocês nem sequer se prepararam para isso. Muitas vezes precisa ter um computador. É difícil você ter que fazer aula online de informática sem ter um computador. É quase impossível você aprender. Você vai ver muita teoria, mas na prática você não vai nem saber como é que você vai se sair, você não tem um computador. Então, aí nessa questão, por isso que é interessante você ver realmente se há condições de você vir para as aulas presenciais, porque o cronograma está em andamento, e aí vai fechar o cronograma, vai ter a prova, e aí, se você passou ou não passou, você não vai fazer o módulo de novo. Você vai fazer apenas a prova. E aí já vai para o próximo módulo. Então, se você não aproveitou o suficiente, vai ficar meio perdido para você tudo que você está estudando nessa parte de online. Tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Bom, turma, agora o seguinte, ó, o que nós vamos fazer aqui no Notepad? Então, presta atenção aí, que vamos dar nossos primeiros passos aqui, tá bom? Vou dar um pouquinho de zoom aqui, melhor vocês enxergarem. Às vezes vocês estão em dispositivos pequenos aí, né? E aí fica difícil você enxergar, ok? Para fazer um site, então, para começar, você precisa dominar linguagens não vou dizer linguagem de programação, tá? Mas linguagens de formatação. São códigos que você precisa digitar para que ele se converta em site. Por exemplo, uma dessas linguagens é o HTML. Com HTML você cria páginas para web, com HTML você consegue fazer um site, aliás, todo site, qualquer um que você encontrar na internet,
usa HTML, tá? Então, é a linguagem principal. Você tem que ter um domínio aqui dessa linguagem. Rafael, gente, foi só para mim que o áudio ficou baixo do nada? Bom, confirma aí, tá, pessoal? Então, fala aí se o áudio tá ruim, né? Se de repente foi só do Rafael ou de todo mundo, eu preciso confirmar aí para saber se vocês estão tendo um retorno bom, tá? Aliás, cadê vocês aí no chat? Vocês têm que responder aí, tá? Não tá respondendo aí, eu vou constar que não tá na aula. Então, como é que tá o áudio de vocês aí? Do Rian tá ok, Rafael tá bom, então, do Elenil tá bom também, Matheus também. Então, Rafael, acho que é só você. Então, vê aí o que aconteceu. Gente, olha só, então, o HTML, tá? É uma das linguagens que você precisa dominar, o CSS também, tá? Só que daqui a pouco eu falo a diferença entre os dois. Vamos aqui para a prática, tá? Porque aí, né, a gente vê melhor como que a gente lida com os códigos. Rafael Henrique falando que está crashando sozinho, mas isso aí é sua internet ou então seu aparelho, seu dispositivo, tá? Tenha certeza disso, já que todo mundo aqui está tendo a aula, não está acontecendo isso, aqui está normal, então é aí na tua casa, Rafael. Dá uma olhadinha aí, verifica se na sua casa aí, se tem muita gente usando a internet, ou então verifica seu celular, se não está com muito aplicativo aberto, ou se o celular não está fraquinho demais, né? Às vezes o celular é muito ruim, às vezes ele tende a não rodar bem os aplicativos. Então, tem que ver se é isso aí. Bom, gente, agora, seguinte, tá? Vamos, então, para a parte da prática. Como é que funciona o HTML? O HTML existe em várias versões, mas a versão que a gente usa mesmo é a versão do HTML5, tá? Todo mundo hoje trabalha com HTML5. Aproveita agora que vou digitar, e você pega seu caderno e sua caneta e começa a anotar, que eu vou escrever agora os primeiros códigos em HTML. Eu vou chamar isso de código base, tá? É o código que a gente utiliza em todas as páginas que a gente vai criar. Então, você precisa desse código aí para você até fazer o teste, a experiência aí do seu primeiro site, tá bom? Mas antes disso aí, vamos para uma chamada rápida. Então, manda seus nomes aí, tá, turma, no chat. E só para conferir aí quem está presente, saber quem não está dormindo na aula, né? Saber quem aí não está no limbo, né? Quem, de repente, aí já está no mundo da lua, né? Às vezes está assistindo a aula e está pensando aí sei lá no que está pensando, mas tudo menos a aula. Então é isso aí, manda seus nomes aí. Então, Rafael, Maitê, Matheus, Ian, Rafael Henrique, tem 2 Rafael, né? Ok, então é isso aí, muito bem. Então, já começa anotando o código aí, tá? Uma coisa que você vai ver muito em HTML são esses sinais de maior, menor, tá? Então, aqui eu vou começar com esse sinalzinho e uma exclamação, porque eu vou digitar aqui a palavrinha doctype. Como é que é? Nessas horas a gente sente saudade, né, Caio? Porque na presencial é muito mais fácil, né? Você tá fazendo tudo isso aqui e o professor fazendo junto e assim, se der alguma coisa errado, aí o professor socorre, né? Agora fica mais difícil porque vocês têm que ficar só assistindo, não dá para vocês fazerem ao mesmo tempo, né? Então é um pouquinho complicado. Se todo mundo tivesse um computador, né? Então seria até mais prático, mas não é assim que funcionam as coisas. Então, né? Vocês vão ter que escrever aí tudinho para que vocês não esqueçam, né? Como que se cria aí o código HTML. Então nós temos doctype, tá? Em seguida, na sequência, dá um espaço, escreve HTML, tá bom? Observe que aqui, gente, ó, aqui é o seguinte. O que significa essa linha, tá? Doctype HTML. Então, deixa eu só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Como vocês estão fazendo anotações, então é interessante aí que vocês não esqueçam o que é cada linha. Então, o doctype HTML, tá? Então, isso aqui significa o quê? Significa início de uma página.
Clicando essa linha aqui, indica que você está começando um site. É a identificação de que você está criando um documento em HTML. Aliás, a palavra doctype, né? Tipo, doc é de documento, type, tipo, né? Tipo de documento. Você está indicando aqui para o programa que você está criando um tipo de documento em HTML, ok? E o interessante é você notar que nas outras versões do HTML, a gente está usando aqui a versão 5, nas versões anteriores, você não precisava digitar o doctype, você digitava apenas o HTML. Então, era assim antes, tá? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, como que era antes. Você começava apenas com essa tagzinha aqui, ó, apenas escrito HTML. Porém, para você diferenciar do HTML5, é necessário você colocar o doctype na frente, tá? Senão, ele vai achar que você está criando HTML versão 4, versões anteriores aí, certo? Bom, agora, sequência, tá? Aqui na sequência, vamos para o próximo código. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai abrir HTML, lang, igual PTBR. Olha, pessoal, aqui também não é complicado não de você entender, tá? HTML, repetindo aqui novamente, seguido de lang, significa qual vai ser a linguagem que você vai utilizar dentro da sua página HTML, né? E aí a gente indica PTBR, né? Afinal, a gente fala português, está no Brasil. Então, a gente precisa dar essa referência aí, tá? Que a linguagem que você vai utilizar dentro da página vai ser em português brasileiro. É interessante especificar que é o português brasileiro, tá? Porque vai diferenciar do português de Portugal. E aí talvez você se pergunte, então quer dizer que tudo que a gente for digitar agora vai ser português? Não, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer o seguinte, quero dizer que o conteúdo que vai exibir lá na página, que os visitantes do seu site vai ler, as matérias que você vai publicar, as postagens, tudo isso vai estar no idioma português, tá? Mas o código HTML, ele continua sendo o idioma inglês, ok? Então, essa linha aqui não quer dizer que está mudando o idioma do código, está mudando apenas o idioma do conteúdo do site. É diferente, cuidado para você não se confundir, tá bom? Então tá aí, HTML, lang. Outra coisa também, para quem já usou aí o Notepad++, já deve estar sentindo falta das partes coloridas, né? Cadê as partezinhas coloridas, professor, que não está mostrando aqui? Bom, é o seguinte, parte colorida é porque eu não ativei ainda, tá? Então, vou ativar até, né? Ficar melhor aqui o visual. Para você ativar a parte colorida aqui, eu vou clicar aqui em linguagem, tá? Menu linguagem. E aqui eu tenho todas as linguagens que podem ser usadas no Notepad. E aí, como o HTML começa com a letra H, então vou aqui na letrinha H, que aqui eu tenho HTML. Então, vou marcar aqui. Pronto. Ó, já começou a ficar colorido ali. A segunda linha, a primeira linha ela não fica mesmo, mas a partir da segunda ela já fica. E observe, né, que tá ficando interessante aqui, porque você começa a perceber que o código está indo bem. Às vezes, quando você está digitando e não fica mudando cor, você pode ter certeza que algo deu errado. Aí você pode estar digitando errado o código e, né, a coisa não funciona. Só a primeira linha que não muda, tá? Ok, Rafael Henrique, por favor, fale que parte você quer que eu repita, tá? Especifica aí qual a parte que você não entendeu. Essa daqui, das cores? É isso? Bom, é o seguinte, o programa do Notepad++, ele costuma colocar cores nos códigos. Isso aqui facilita bastante você não se perder, porque, por exemplo, esses códigozinhos que ficam nessa cor azul, que fica assim, ó, ele fica, quer dizer que você digitou corretamente, que você digitou, às vezes, se você digitar HTML errado, observe como ele não muda de cor, tá vendo? Aí você digita corretamente, ele vai para a cor certa, vai para a cor. Se mudou de cor, quer dizer que está correto o código, tá? A palavra lang também, ó, se digitar lang errado, ó, faltando uma letra, olha como ele ficou a cor normal, né? Então não pode estar a cor normal, ele tem que estar
vermelhinho. Então, é isso, tá? As cores servem para identificar, além de organizar o seu código, tá? Visualmente, também ajuda você a saber se está errado ou não na hora que você digita, tá bom? Basicamente é isso. Você pode digitar tanto com cor, sem cor, não faz diferença, mas eu acho que quando você ativa as cores, fica melhor para você não se perder no código, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Bom, agora vamos para um terceiro código, tá? Que eu vou chamar ele de head. Aqui, gente, deixa eu falar uma coisa interessante, tá? Todas as palavrinhas que estão entre o sinal de maior e menor, nós chamamos essas palavrinhas aí de tags, tá? No singular, tag, plural tags. Então, tags são todas essas palavras que estão entre o sinal de maior e menor, tá bom? Turma, a gente vai ter um segundo tempo de aula, tá? Então, daqui a pouquinho, daqui a uns 3 minutos, aí a gente está encerrando esse primeiro tempo, a gente vai começar o segundo, tá? Aí depois eu mando o link de novo para vocês, tá? Então, fiquem espertos aí, que vai ter o segundo tempo de aula. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, nós temos a questão de tag, né? Então, tags são todas essas palavrinhas de sinal de maior e menor, certo? Oi. Tá, fala para esperar 3 minutos que está acabando aqui. Então, nós temos o head aqui, tá? Então, depois do head, nós vamos abrir aqui uma outra tag, tá? Que seria essa daqui, ó. Metacar7 igual UTF-8. Provavelmente essa aqui é a última tag que eu vou explicar nesse primeiro tempo de aula, tá bom? Então, escrevam rapidinho aí, tá, gente? Que nosso tempo está encerrando. Então, nós temos aqui, ó, Metacar7 UTF-8. Mas que diabo é isso? Bom, isso aqui é o seguinte, ó. Essa linha aqui, ela indica que você está criando o seu site para que o seu site, durante o seu texto, a página, ela aceite caracteres tipo de acentuação gráfica. Tá, o que é isso? Falou, mas não entendi nada ainda. Caracteres de acentuação gráfica, pessoal, são caracteres que aceitam acento gráfico, tipo acento agudo, acento do tio, circunflexo, sabe? O nosso português, a gente escreve muitas palavras que têm acentuação gráfica, né? Se você não colocar isso aqui na sua página, no seu código, o que vai acontecer? Não aparece os acentos lá na página lá. Então, você vai digitar palavras que têm acento, mas não aparece lá no navegador. E aí, o cara que vai ler o site, ele não vai entender nada, porque as palavras não aparecem os acentos. Vai aparecer uma bagunça lá, não vai entender nada. Então, precisa colocar essa linha para especificar. Ok? Rian, se por acaso eu digitar as tags em minúsculo e ela está em maiúsculo, se muda. Não muda, Rian, mas também não está errado, tá? Se digitar maiúsculo também aceita. Só que o padrão é minúsculo, tá? O padrão é do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Mas o HTML ele não fica fazendo questão se você está digitando maiúsculo ou minúsculo. O ideal é que se você está digitando tudo minúsculo, então fica tudo minúsculo, só algumas coisas que alteram, como isso aqui, por exemplo. E se você digitar isso aqui minúsculo também, vai funcionar, tá? Então não tem essa diferenciação, não. Pessoal, então é isso. Vocês entenderam para que serve essa linha, né? Então, isso aqui é para que aceite a acentuação gráfica lá nos seus textos, quando você for publicar na web. E daqui a pouquinho nós voltamos, tá? Então, aguardem 5 minutos mais ou menos, aí eu mando o link para vocês, tá? E aí vocês entram no segundo tempo de aula, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Daqui a pouquinho eu volto. Até mais.